Bom, boa noite a todas e a todos. Boa noite. Epa. Nós vamos iniciar a nossa atividade. É com muita alegria que nós, nessa noite, estamos recebendo o palestrante, autor do livro A Limpeza Étnica da Palestina, Ilan Pappé, historiador israelense. Essa atividade ela está sendo possível de ser desenvolvida porque o Pappé veio a convite da editora Sanderman e Cátedras Eduardo Said, de São Paulo e de Buenos Aires, com o apoio do Instituto da Cultura Árabe. Essa atividade está sendo promovida pela Associação dos Professores da PUC de São Paulo, a ProPuc, e com o apoio de vários centros e departamentos da universidade, que eu vou passar a enunciar. O Centro de Estudos de História da América Latina e Caribe, do Programa de Pós-Graduação de História, coordenado pela professora Vera Lúcia Vieira. O GESSE, Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, coordenado pelo Reginaldo Mata Nasser, que esteve conosco na organização desse evento e de toda essa atividade aqui na PUC durante esse um mês e pouco, né, Regi, que a gente está nessa organização. Pelo GECOPOL, Grupo de Pesquisa em Economia Política, da FEA, Faculdade de Economia e Administração, o coordenador é o Jason Borba. O IMEP, Núcleo de Estudo, Memória e Pensamento Crítico, do Departamento de Economia da FEA, cuja coordenadora é Maria Aparecida Rago. O NACE, que é o Núcleo de Análise de Conjuntura Internacional, do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia, coordenado pela professora Regina Gadelha. O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Aprofundamento Marxista, que é coordenado por mim, Maria Beatriz Abramides, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. O NEILS, que é o Núcleo de Estudos de Ideologia e Lutas Sociais, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, coordenado pelo professor Lúcio Flávio de Almeida. NEPED, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Ética e Direitos Humanos, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, coordenado pela professora Maria Lúcia Barroco. O NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Identidade, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, coordenado pela professora Maria Lúcia Martinelli. O NETIPO, Núcleo de Estudos de História, Trabalho, Ideologia e Poder, do Programa de Estudos de Pós-Graduados em História, coordenado pelo professor Antônio Rago Filho, ao qual, de partida, a ProPuc agradece a todos pelo empenho, pela participação e por essa importante atividade. Hoje nós teremos, num primeiro momento, eu vou falar um pouquinho do texto, né, da limpeza étnica da Palestina, da sua publicação, e nós vamos passar as saudações para os seguintes companheiros e companheiras. Não é? Em primeiro lugar, e cada um deles terá até 5 minutos para a sua saudação, será o Reginaldo Mata Nasser, do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo. A seguir, o Bruno Huberman, jornalista e mestre em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo. Depois, nós temos, para também falar o uso da palavra, o Geraldo Campos, da Cátedra Eduardo Said, de Estudos da Contemporaneidade. A seguir, o Jorge Breugan, operário do livro, da editora Sanderman. E, concluindo, mas não menos importante, porque, na realidade, teve um papel fundamental na organização desse encontro, que é a Soraya Milesh,
jornalista palestino-brasileira, doutorando em estudos árabes pela USP. E, como tradutor, como intérprete, nós temos o Gustavo Scabello, que, concomitantemente, vai fazer a interpretação junto do Alain Pape. Depois dessas saudações, nós teremos um tempo de 50 minutos de exposição do livro do Pape, Limpeza Étnica da Palestina, que, no final, também estão para aqueles que quiserem adquirir, tem uma banquinha. E, então, o Pape falará durante 50 minutos. E como a interpretação, nós não temos um sistema simultâneo, à medida que ele for falando, eles já combinaram, os dois, o Gustavo vai, enfim, fazendo a interpretação. Tá certo? A partir disso, nós abriremos para o público com intervenção, com perguntas, enfim, com 3 minutos, né, para cada um, e depois, na fala final, o Pepe respondendo, ou, enfim, tendo uma interlocução com as questões que a plenária trouxer. Também queremos agradecer a presença de todas e todos que estão aqui para esse importante debate. O livro A Limpeza Étnica da Palestina, agora em português, é de autoria do historiador israelense Ilan Pape. Esse livro acaba de ser publicado pela editora Sanderman pela primeira vez em português. A partir da abertura de arquivos oficiais israelenses, Pape debruçou-se em reexaminar criticamente os acontecimentos de 1948 e o sionismo enquanto projeto político. Nesta obra, alia documentos oficiais à memória palestina, para demonstrar que a criação de Israel como Estado judeu, a escolha de suas lideranças, foi promover a limpeza étnica, ou seja, a expulsão deliberada dos palestinos. O autor é um dos mais importantes entre os chamados novos historiadores israelenses. Professor da Universidade de Exeter, não sei, é assim que se pronuncia? Na Inglaterra, filho de imigrantes judeus alemães, nasceu em Haifa em 1954, apenas 6 anos após a criação do Estado de Israel para os palestinos. A Nakba, termo árabe que significa catástrofe, lecionou na Universidade de Haifa entre 1984 e 2007. Após a publicação de A Limpeza Étnica da Palestina e de expressar o apoio ao movimento BDS, boicote, desinvestimentos e sanções a Israel, passou a enfrentar pressão e ameaças, o que o levou a exilar-se na Inglaterra, onde vive hoje. Pape não reviu suas conclusões como fizeram outros novos historiadores. Pelo contrário, tem dedicado seu conhecimento à denúncia vigorosa da limpeza étnica do povo palestino. E vai além. Afirma que, sem o reconhecimento histórico do que ocorreu em 1948, não é possível haver uma solução justa, o que implica necessariamente assegurar o direito de retorno dos milhões de refugiados palestinos às suas terras, como prevê a Resolução 194 da Organização das Nações Unidas, ONU. E, com essa introdução, eu gostaria de uma salva de palmas para o Pape neste momento. Bom, eu vou passar, então, agora a palavra para o Reginaldo Mata Nasser, do curso de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, que fará a sua saudação. Alô? Alô? Boa noite a todos.
prazer de estar aqui nessa noite, recebendo aquele que pode ser considerado um divisor de águas na história da questão palestina, aquele que, nos momentos, e não são poucos, né, de crises na questão palestina, nos conflitos, todos nós corremos rapidamente para tentar ler, ouvir o que Ilan Pappé está dizendo. Queria agradecer a Bia pelo convite, pela organização, e, em especial, a Soraya, né, que todo esse projeto de tradução, né, de difusão, divulgação aqui no Brasil tem um significado muito profundo, tem um significado acadêmico e político de primeira grandeza, né? E também uma satisfação estar aqui, na presença de várias pessoas que se envolvem intelectualmente ou politicamente com a causa palestina, em especial os palestinos que aqui estão, né? Acho que isso é muito significativo para nós aqui no Brasil. Bom, eu relutei em estar aqui nessa mesa, porque eu falei para a Soraya que a gente deveria ouvir apenas o Pappé, né? Mas, já que aqui estamos, né, vou falar bem rapidamente sobre o significado da obra e de todas as questões que ela suscita. Tente se inteirar a respeito da chamada questão palestina, fazendo uma busca nas redes, inserindo a palavra ocupação. As informações que você encontrará referem-se quase que exclusivamente ao que aconteceu 50 anos atrás, como consequência da vitória militar de Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967. E resultou na ocupação da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Assim, sob a ótica do direito internacional, há um certo consenso na comunidade internacional de que se trata de uma ocupação beligerante, qual seja, um território ocupado em decorrência do uso da força. A dimensão desse acontecimento fez com que criasse um falso entendimento, que foi, nesse momento, que se iniciou o conflito entre Israel e palestinos. Mas, se a partir de 67 podemos dizer que o problema palestino ganhou maior relevância e visibilidade no mundo, por outro lado, permitiu que cada vez mais a Nakba fosse progressivamente relegada ao esquecimento, apesar do testemunho de milhões de palestinos. Na narrativa sionista, o Estado de Israel foi criado em 1948, em decorrência de uma guerra de independência contra os Estados árabes. E o êxodo de milhares de palestinos foi uma consequência natural do conflito. Pode-se afirmar que um dos grandes méritos de Ilan Pappé nesse livro é comprovar, a partir dos próprios arquivos militares israelenses, a narrativa marginalizada dos palestinos de que houve uma verdadeira operação de limpeza étnica, como resultado de um plano Dalet, previamente elaborado, contendo descrição detalhada dos métodos a serem empregados para expulsar o povo palestino de suas terras. A execução do plano teve início no dia 10 de março de 1948, antes, portanto, do início da ação militar dos governos árabes, em 15 de maio, o que torna difícil de sustentar a tese de que houve uma guerra de libertação nacional israelense. Após a leitura dessa obra, você compreenderá porque há um profundo temor por parte dos sionistas, de direita ou de esquerda, em relação a qualquer debate sobre 48, pois se trata de algo inusitado,
a criação de um Estado construído a partir de um processo de limpeza étnica. Obrigado. Vou passar a palavra agora para o Bruno Huberman, jornalista e mestre em Relações Internacionais da PUC São Paulo. Bruno. Bom, obrigado a todos pela presença, obrigado, Bia, obrigado a Soraya, principalmente, né, como o Reginaldo apontou, né, a tradução desse livro, talvez um dos mais importantes para a gente entender a questão palestina de fato. Tentarei ser breve também. E obrigado à ProPuc também por organizar todo esse evento. Bom, acho que a importância do Ilan Pappé no debate sobre a questão Palestina-Israel a gente pode perceber pelo rechaço que, hegemonicamente, a comunidade judaica tem sobre a sua opinião, a sua produção acadêmica e em última instância, a sua figura, de certa forma. A pressão pela sua expulsão da Universidade de Haifa, na cidade onde ele nasceu, acho que expressa muito bem como ele não é bem visto e não é bem recebido no seu próprio país, né? Normalmente, quando um judeu israelense ou um judeu de qualquer outro lugar do mundo, como Ilan Pappé, apresenta uma posição política como a que ele apresenta, né, se busca produzir essa argumentação do self-hating Jew, da pessoa que se odeia, essa argumentação que beira o psicológico, que passa para o psicológico, não busca a confrontação política do posicionamento político que se apresenta, né? Essa argumentação ela parte quase como de não entendimento que alguém que os judeus hegemonicamente veem como um irmão, como um igual, possui uma posição política tão divergente da deles, né? Essa é a potência, eu acho, que o posicionamento do Pappé tem, né? De ser um judeu israelense que mostra com uma produção científica de muito valor, com base em documentos históricos israelenses, que Israel foi criado por um processo de limpeza étnica. E o Pappé, ele faz essa conexão, e o Pappé tem ainda a produção que ele faz tem um valor ainda maior do que de alguns dos seus pares, porque ele fez uma conexão que alguns dos seus pares preferiram não fazer. Ele enxergou aquilo que algumas pessoas preferiram não enxergar, né? Conectar os documentos históricos israelenses que mostram que houve um planejamento para a expulsão dos palestinos em 1948 com a narrativa marginalizada palestina, que há décadas dizia a mesma coisa. Em cima sobre esses argumentos, é irrefutável, como o Reginaldo disse, como eu disse na apresentação e como você pode ver na produção do Pappé, que o Israel não foi criado sobre um processo bem planejado por meses, quiçá por anos, de limpeza étnica da Palestina, que produziu a maior população refugiada da Palestina, que muitos aqui, inclusive, estão presentes, que até hoje é a maior população refugiada do mundo, inclusive diante da Nakba síria que a gente assiste hoje acontecer. É muito importante a gente ter em conta a potência que isso traz, porque essa má interpretação dos fatos históricos tem construído historicamente essa opressão, esse apagamento, essa segregação dos palestinos e da vida dos palestinos, seu direito de existir, de viver e de se autodeterminar, né? Essa má interpretação instrumentalizada dos fatos históricos constrói o que o Reginaldo bem afirmou, né, de que houve um êxodo, e historicamente se afirma, os líderes israelenses afirmam, que houve um êxodo natural da população palestina, que foi um milagre, que é um bioproduto natural da guerra. O Pappé mostra muito bem
o movimento sionista que criou o Estado de Israel é um movimento colonialista, que fazia parte, ao lado dos britânicos e franceses, de dividir o Oriente Médio. E o Pape mostra historicamente com dados irrefutáveis isso, né? Só que a produção do Pape, ela não se resume a gente compreender os acontecimentos de 1948. O Pape é um historiador que se debruça sobre toda a história da Palestina. Uma história antiga, das dinastias antigas da Palestina, a história da Palestina moderna, inclusive sobre acontecimentos mais recentes, como os ataques a Gaza, e faz uma aproximação, né, na sua produção mais recente, da segregação vista na Palestina e na África do Sul. Né? O Pape ele busca mostrar que o que aconteceu em 48 não foi algo pontual. Foi algo, uma manifestação dessa estrutura segregadora, opressora, racista, que é o projeto nacionalista judeu na Palestina, que não tem como resultar em outra coisa a não ser esse apartheid que a gente enxerga nos territórios ocupados de uma forma muito mais aberta. Mas o Pape ele mostra também as outras nuances dessa opressão, mostra como é essa violência estrutural. Ele tem um livro chamado Forgotten Palestinians, que conta quem são os palestinos esquecidos, que são os palestinos cidadãos de Israel. Porque uma argumentação muito presente que a gente pode enxergar no discurso de muitos, inclusive alguns judeus liberais, que os palestinos vivem com dignidade dentro de Israel, que os palestinos têm os mesmos direitos. Muita gente não sabe, mas existe por volta de 1.800.000 palestinos. Eles representam 20% da população israelense. Embora eles tenham direitos à organização, à reunião, à representação política, existe, segundo a Adala, que é uma organização de direitos humanos palestinas em Israel, em Haifa, na cidade natal do Pape, por volta de entre 40 e 50 legislações que discriminam a população palestina em Israel. Existe uma lei que proíbe a unificação familiar pelo casamento à população palestina de Israel. Se um palestino que vive em Israel, no território de 1948, se casa com palestinos nos territórios ocupados, esse palestino nos territórios ocupados não pode virar um cidadão israelense. Ou seja, aos palestinos é negado um direito fundamental que é oferecido aos outros cidadãos judeus do mesmo país. Então a gente não tem como dizer que Israel é uma democracia. Isso nos ajuda a compreender a falácia que, inclusive, é a solução de dois estados e este retorno que o sionismo liberal tem buscado ampliar a sua influência, seja no Brasil, seja no mundo. Né? A gente tem visto muito recentemente a organização de uma organização chamada Save Israel, Stop the Occupation, organizada por sionistas liberais de todo o mundo. Essas pessoas, elas se dizem a favor da solução de dois estados, mas não para buscar justiça e liberdade aos palestinos, para buscar salvar Israel, salvar esse projeto liberal que o Ben-Gurion, que outros patriarcas, que foram os mesmos que cometeram esses crimes em 1948 que o Pape mostra no livro dele, tinham. E compreender toda essa construção, compreender que a violência, que a segregação e a opressão na Palestina é estrutural ontem, hoje e será amanhã, é fundamental para a gente começar a compreender e lutar pela questão palestina daqui ontem, hoje e amanhã também. Muito obrigado. Bem, agora eu vou passar a palavra para o Jorge Breugan, operário do livro da editora Sanderman. Boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a visita do Ilan Pape ao Brasil, a primeira vez que ele vem aqui. Para a editora Sanderman, é uma satisfação muito grande, que é um livro, como já foi dito pelo Nassi e pelo Bruno, de uma importância capital. Ele chega bastante atrasado nessa discussão no Brasil, daí realmente
a compreensão que todos devem procurar realmente ler e entender e compreender o que foi a Nakba, né? A Nakba, que é o título do livro, A Limpeza Étnica da Palestina, é importantíssimo exatamente porque naquele momento, em 1948, mais de 800 mil palestinos foram expulsos de suas casas, né, do seu território, e mais de 500 aldeias foram aniquiladas. Esse livro, eu queria contar um pouco a história, porque, na realidade, ele não chegou ontem na editora, né? Nós estamos trabalhando com a possibilidade de editá-lo desde 2011, há 6 anos atrás, portanto, com um camarada que o traduziu, que é o Luiz Gustavo Soares, que está fora do Brasil, fez uma excelente tradução, é um militante do mundo palestino, né? Eu militei com ele, com a Terezinha, no jornal chamado Al Bayan, aqui em São Paulo, no passado, e queria, então, agradecer primeiro a ele por ter trazido esse livro, esse título, para que nós publicássemos. E levou algum tempo, nós resolvemos, no ano passado, constituir um conselho Solidariedade Internacional, que eu queria citar aqui a presença do Fábio Bosco e da Soraya Michelet, e que impulsionou todas as nossas publicações para o mundo árabe que nós estamos fazendo. Queria trazer para vocês, além do A Limpeza Étnica da Palestina, também, pela primeira vez, estamos apresentando o livro da Soraya, que é chamado Al-Nakba, é um estudo sobre a catástrofe palestina, que conta a história de sua família, de uma aldeia chamada Cancún, lá na Palestina. E ela mesmo já tentou visitar seus parentes, e, como todos os palestinos, não consegue, infelizmente, adentrar mais esse território. Então, essa mentira, uma falácia que se conta na história, no mundo, de que foi uma luta pela independência, é uma mentira escabrosa, porque, de fato, o sionismo já vem trabalhando com a perspectiva de criar um enclave no mundo desde o final do século XIX. E no século XX, com o beneplácito da Grã-Bretanha naquela ocasião, e depois com a França, conseguiram se impor e criar um Estado dentro do Estado palestino. E até hoje é isso que a gente verifica, a faixa de Gaza cada vez menor, né, e todo dia bombardeada. É uma mentira de que os palestinos são terroristas. Então, nós não aceitamos isso, e esse livro retrata, pela capacidade, pelo nível, que é um professor, historiador sério, né, que tanto é que foi professor da Universidade de Haifa, foi exilado por se opor a isso, ou por entender que o Estado de Israel deveria reconhecer, que não reconhece até hoje, na verdade. Não adianta a ONU ficar baixando resoluções que a ONU em si, para Israel, não vale nada, não pesa absolutamente nada. Tudo que de resoluções que baixam em relação ao Estado de Israel, ao Estado palestino, Israel faz o que quer e acontece, porque há interesse, é por isso que foram para lá. O Israel, na verdade, representa, além do sionismo, é uma ponta de lança do imperialismo norte-americano no mundo todo. Então, nós temos que combater e lutar para que os palestinos tenham o direito de voltar para casa. Eu queria agradecer, aproveitar para agradecer, porque esta atividade e trazer o PAP ao Brasil não seria possível se nós não contássemos com o apoio também significativo da Cátedra Eduardo Said, né, de Estudos de Contemporaneidade da Unifest, da Cátedra Eduardo Said, de Estudos Palestinos, da Faculdade de Filosofia de Buenos Aires. Conta com apoio maravilhoso, estrondoso, tá? Estamos vendo aqui nesta noite, da ProPuc. Eu queria, na pessoa da professora Bia Bramit, se me permite chamá-la assim, agradecer todos os departamentos, todos os núcleos que se envolveram por essa atividade. Nós temos o Instituto de Cultura Árabe também, que está nos apoiando, o Sintusp, a Universidade do Trabalhador, a Livraria Martins Fonte, que nós faremos o lançamento amanhã, o Aljânia, que amanhã à noite também faremos uma atividade, que é um bar de refugiados, para quem não conhece, deve conhecer, a do Unicamp, lá em Campinas, estaremos lá, e faremos também uma atividade com a Unifest. Então, dito isso, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer o empenho de todos os professores que se empenharam para trazer a realidade, um momento de discussão e mostrar o que efetivamente acontece na Palestina. Muito obrigado.
Agora nós vamos passar a palavra para a nossa queridíssima companheira, que já tem vindo muitas vezes, né, Soraya, debater aqui conosco e fazer toda essa defesa da causa palestina e que esteve muito empenhada nessa atividade. A Soraya Mislesh, que é jornalista palestino-brasileira, doutoranda em estudos árabes pela Universidade de São Paulo. Soraya. Obrigada. Boa noite a todos e todas. E agora, como eu sei que vocês não têm pressa, e enquanto isso vão chegando mais pessoas, eu vou falar só 50 minutos, depois vocês vão ouvir mais 50 minutos ao palestrante que vocês vieram escutar. Brincadeira, só para descontrair. Aproveitar e convidar as pessoas que estão em pé, que ainda tem lugar para sentar. São poucos, mas ainda tem lugar, ainda bem, né? Parabéns à ProPuc, parabéns a todos e todas nós, né, por virmos aqui e aproveitarmos essa oportunidade imperdível de ouvir o Ilan Pappé. Dito isso, queria fazer uma saudação, né, a todos e todas, em especial aos palestinas presentes. E eu fico com a responsabilidade enorme de ser a palestina aqui na mesa e espero que eu não fale nenhuma bobagem, né, representando vocês um pouquinho. Mas quero saudar, em especial, ao Ilan Pappé, né, e dizer da nossa alegria de tê-lo aqui conosco, de conseguirmos publicar essa importante obra, A Limpeza Étnica da Palestina, que recupera, através dos documentos oficiais israelenses, aliando a memória coletiva palestina e ao que historiadores árabes já diziam há algum tempo e não eram ouvidos, a nossa história. A história e a memória palestina, ao que foi verdadeiramente a Nakba, a catástrofe palestina. Aquela história que os nossos pais contam para a gente desde criança. Eu sou filha de um palestino expulso durante a Nakba das suas terras, junto com 800 mil palestinos. A aldeia dele foi uma das cerca de 500 destruídas, e é com muita alegria que a gente vê um historiador com uma idoneidade e com uma honestidade intelectual garantir essa história, e não só isso, como continuar a denunciar, apesar das pressões que são feitas, e nós sabemos que não são poucas. E eu quero agradecer, em especial, a Ilan Pappé por abrir espaço para as nossas vozes, que são silenciadas historicamente. Graças ao livro A Limpeza Étnica da Palestina, vejam só, estou percorrendo o Brasil para apresentar o livro A Limpeza Étnica da Palestina. Então, muito obrigada. Por fim, eu quero dizer que o que Ilan Pappé tem dito, e consta da obra também, que eu recomendo fortemente que todos leiam, é que o reconhecimento histórico é fundamental para que se faça justiça. Para isso, a partir do reconhecimento histórico, é condição inegociável o retorno dos milhões de palestinos e palestinas às suas terras. E, através disso, e da nossa luta, através do fortalecimento de campanhas centrais de solidariedade internacional, como é a campanha de boicote, BDS, a Israel, nós vamos seguir rumo a uma Palestina livre, a um Estado único, laico, livre, democrático, não racista, em que um dia nós todos, os palestinos que estão aqui, os refugiados, os milhões de refugiados em todo o mundo, os palestinos que estão dentro da Palestina e que não podem se encontrar por conta do regime institucionalizado de apartheid, e os milhares que se encontram na diáspora possam viver juntos e se encontrar na Palestina livre. E aí nós vamos chamar o Ilan Pappé para tomar um café ou um chá de maramia conosco. Muito obrigada. Bom, muito obrigado a todos que fizeram essa saudação. Eu queria aproveitar rapidamente, já vou passar a palavra para o Pappé, mas eu queria aproveitar também cumprimentar, porque está sendo transmitido pela TV PUC e diretamente pelo YouTube, então muito mais gente vai poder assistir, e tão logo fique pronta o vídeo, a edição, a gente vai disponibilizar no canal, no site da ProPuc, e vamos encaminhar para todos vocês, para que a gente possa estar aqui para todos os palestinos e que chegue, enfim, no universo, no planeta,
porque essa luta é uma luta de todos nós, né? Então, eu queria estar passando essa informação para vocês. E, muito rapidamente, no final, eu vou depois pedir para o João, que está aqui na minha frente, nós temos, para quem veio hoje, o certificado, mas tem um número, pelo que eu estou vendo aqui, bem menor do que das pessoas que estão presentes. Então, quem não pegar o certificado, poderá pegá-lo na rua Bartira, 407, na Propuc, que a gente estará providenciando mais certificados. E queria avisar também que a Associação dos Professores da PUC, assim como a Associação dos Funcionários da PUC, deliberaram nas suas assembleias pela greve, essa importante greve que vai ocorrer dia 28. Então, vocês podem seguir também votar. Eu pedi para o João, que está na minha frente, João, para dar uma força, que eu não posso sair daqui, para distribuir os panfletos, chamando a todos para a greve geral do dia 28. Porque somente a classe trabalhadora, autônoma e independente, pode barrar essa destruição e decomposição que a gente está vivendo no Brasil. Então, nós vamos dizer não à terceirização, não à contra-reforma da Previdência Trabalhista, e vamos nos organizar nas ruas, parando, barrar essas medidas de desastre da nação. Então, que a gente possa, uma saudação a todos os trabalhadores e trabalhadoras, vamos à greve geral no dia 28. Fora Temer! Fora Temer e fora todos eles. Fora Temer, fora todos eles. Bom, posto isso, dados os informes, nós temos essa semana, rapidamente, para quem é aqui da PUC, mais 2 avisos. Nós temos amanhã à tarde um debate junto com os funcionários contra a reforma da Previdência. Nós temos amanhã um debate com tribuna livre na Prainha para organizar a greve. Vai ser na Prainha, então estão todos convidados para que venham, para que a gente possa debater esse conjunto de medidas destrutivas da classe. Depois nós temos panfletagem, quem quiser vir conosco, temos panfletagem marcada para quarta de manhã, quarta à noite, quinta de manhã e quinta à noite. E na sexta, no dia da greve, sairemos de forma organizada, trabalhadores, funcionários, e estamos chamando também os estudantes para junto conosco nesse processo aí do movimento grevista. Então, quem estiver na PUC, acompanhe, porque nós temos uma agenda e muita coisa para fazer durante a semana para a greve no dia 28. Posto isso, eu vou agora, sim, e com muita alegria, passar a palavra para o Pape, que vai poder ter seus 50 minutos, e eles dois já se entenderam de como eles vão fazer essa como intérprete, né? Acertei agora? Como intérprete. E, enfim, a gente vai poder ouvi-los. Muito obrigada mais uma vez de estar aqui com a gente, viu, Pape? Para nós é muito importante. Obrigada. Good evening. It's a great pleasure to be here. Bom, boa noite. É um grande prazer estar aqui com vocês. And I want to thank everyone who was involved in making this event and visit possible. I know it was not easy to bring me over, but I'm very, very happy to be here. Eu gostaria de agradecer a todos que ajudaram e possibilitaram a minha visita e a minha presença aqui. Eu sei que foi muito difícil, mas é um prazer e estou muito feliz de estar aqui. I'm also want to thank all of you for making the effort tonight and be here and listen patiently to something that happens so many miles away from here. E também gostaria de agradecer a presença de vocês que estão aqui com essa paciência toda para ouvir sobre alguma coisa que está acontecendo a milhares de quilômetros daqui.
But I think you will agree with me, and I hope after my talk this would be even clearer, that what happens in Palestine is relevant to all of us. Eu acho que depois que vocês me ouvirem, eu espero que vocês concordem comigo que o que acontece na Palestina é relevante a todos nós. The 120 years of oppression of the Palestinians is one of the longest crime against humanity in modern time. Os 120 anos de opressão contra os palestinos é um dos crimes mais longos contra a humanidade na história. I'm going to give you a lesson in history because we are in a university. Eu vou dar uma aula de história aqui para vocês, afinal de contas nós estamos numa universidade. What happens to a professor when he sees people sitting in rows. E é isso que acontece com um professor quando ele vê as pessoas sentadinhas aí em fileiras na frente dele. But I hope you will see that this history is very relevant to the present. Mas eu espero que vocês enxerguem que essa história é muito relevante para o presente. The Zionist movement was born in Europe in the late 19th century. O movimento sionista começou na Europa no final do século XX. There were two reasons why Perdão, 19. There were two reasons why the movement They're recording. Okay, that's okay. There were two reasons why Zionism appeared at that particular historical moment. O sionismo apareceu naquele momento específico da história por duas razões. One reason was the sense of many Jews that their life is not secure in Europe. Uma delas é aquele sentido de muitos judeus que a vida deles não era segura na Europa. The other was a sense that Judaism can be modernized. A outra era que o judaísmo era uma coisa que podia ser modernizada. And maybe even regarded as a national movement. E até ser considerado como um movimento nacional. The combination of the sense of insecurity and the wish to be a national movement created Zionism. Então, essa combinação dessa insegurança mais a vontade de criar essa segurança e esse Estado criou o sionismo. The next step was to look for a place outside of Europe to try and build a safe Jewish nation. O próximo passo, então, foi procurar um lugar fora da Europa para tentar construir uma nação segura. There were several places that the leaders and activists of the Zionist movement have considered. Os líderes do movimento sionista consideraram vários lugares para fazer isso, including Argentina among it. E incluindo até a Argentina. But under the pressure of what we would call today Christian Zionists, sob a pressão daquilo que nós hoje chamamos de sionistas cristãos, the Zionist movement was convinced to look at Palestine as the only place where Judaism can become a nation and a safe place. Eles foram convencidos a olhar para a Palestina como sendo o único lugar onde o judaísmo poderia criar uma nação segura. It was a minority movement among the Jews. Isso era um movimento de minoria entre os judeus. Religious Jews believed that going to Palestine is against the will of God. Os judeus religiosos acreditam que ir para a Palestina é contra a vontade de Deus. And liberal Jews believed that there were other places in the world where you can build a free society. E os judeus liberais acreditam que há outros lugares no mundo onde seria possível construir uma sociedade livre. But the movement itself was strong enough to start buying land in Palestine and building the first colonies. Mas o movimento em si tinha força suficiente para começar a comprar terrenos, comprar terra na Palestina e começar a construir essas colônias. This movement was not the only movement in history of people running away from Europe and looking for a better life in another place. Esse não é o único movimento na história de pessoas fugindo da Europa e procurando por uma vida melhor num outro lugar. It was not the only movement that was looking not only for a home, but for a homeland. Eles não estavam procurando, não estavam apenas procurando por um lar, mas também procurando por uma pátria. We call these kinds of movements today settler colonialist movements. E nós chamamos esses movimentos hoje em dia de colonialismo de povoamento. Which is different from colonialism.
que é diferente do colonialismo. Colonialism is sending people in the name of an empire, O colonialismo é você fazer isso em nome de um império, and they can always go back to their home country when the empire falls. e aí eles podem sempre voltar para os seus países de origem quando o império diz que eles devem fazer isso. Like the British in India. Ou quando o império cai, né? Como aconteceu com os britânicos na Índia. Settler colonialism does not only want to go to one place, it wants to make this place its own. Então, o colonialismo de povoamento, ele não quer apenas ir para aquele lugar, mas ele quer tomar posse daquele lugar. The only problem for such movement is that most of the places that they choose have already someone else living there. O maior problema aí desse movimento é que a maioria dos lugares que eles escolheram já eram lugares que tinha gente morando ali. In history, before the Zionist movement, many such encounters between the settlers and the native people ended in the genocide of the native people. E na história, muitos movimentos antes desse sionismo, com esse tipo de você tentar invadir um local onde esse lugar já estava ocupado, acabou levando ao genocídio da população local. That's what happened in North America, in Australia, and New Zealand. É o que aconteceu na América do Among Norte, na other. Austrália, na Nova Zelândia, entre outros. The modern settler colonialist movements Já os movimentos de colonialismo, de povoamento modernos, were not as successful eles já não foram tão bem sucedidos. because the native people already knew the meaning of nationalism and liberation struggle. Afinal de contas, essas sociedades mais modernas já sabiam, já tinham a noção de nacionalismo e de luta pela própria pátria. That's why the settler colonialist project in Algeria failed and the settler colonialist project in South Africa failed. Por isso que o projeto de colonialismo de povoamento, tanto na Nigéria quanto na África do Sul, fracassaram. The only settler colonialist project that is still successful is the Zionist one. O único que ainda é bem sucedido é o sionista. The importance of looking at Zionism as settler colonialism is to understand the logic of settler colonialism. Então, a importância de olhar o colonialismo de povoamento sionista é para entender a lógica desse colonialismo de povoamento. And the logic of a settler colonialist movement is that it will not succeed as long as the native is in the land. E a lógica é que o colonialismo de povoamento ele não vai ser bem sucedido desde que sempre que enquanto esse povo tiver aí, o povo nativo estiver ainda naquele local. The great scholar of settler colonialism, Patrick Wolf, O Patrick Wolf, que é um grande estudioso desse assunto, called it the logic of the elimination of the native. chama de lógica da eliminação dos nativos. How do you eliminate a human being? You dehumanize them. Como que você elimina um ser humano, você o desumaniza. This is at the heart of the Zionist ideology. Isso está aí no coração da ideologia sionista. It means that when Zionism is connected to socialism or liberalism or democracy, Isso it's, significa que quando o sionismo está ligado ao liberalismo, ao socialismo, à democracia, it's only for the settlers, ele é apenas para os colonizadores never for the natives. e nunca para os nativos. Because if you give these values to the natives, you don't have a settler colonialist project. Pois se você dá esses valores aos nativos, você não vai conseguir executar um colonialismo de povoamento. That's why so many good socialists in the world were fooled by the Zionist movement. É por isso que tantos bons socialistas do mundo foram ludibriados pelo colonialismo pelo sionista, pelo colonialismo de povoamento. That's why so many liberal people today in the world still think that Israel is a liberal democratic state. É por isso que muitas pessoas ainda acreditam que Israel é um estado de democracia liberal. At the beginning of the settlement in Palestine, No início, né, da ocupação da Palestina, desse colonialismo na Palestina, the Zionist movement did not have time to deal with the fate of the local people. o movimento sionista não teve tempo para lidar com o destino do povo local. They were too small and they had no power to think about the future. Né? Eles eram pequenos demais e não tinham poder para pensar no futuro.
But in the 1930s, when more Jews came to Palestine because of the rise of Nazism in Europe, Mas aí, na década de 1930, quando mais judeus vieram para a Palestina por causa do surgimento do nazismo, the Zionist leadership began to discuss seriously what would be the fate of the Palestinians in Palestine. e aí a liderança sionista começou a discutir com mais seriedade qual seria então o destino do povo palestino. In the 1930s, the leadership has already begun to talk about the need to have as much of Palestine as possible with as few Palestinians in it as possible. Então, já em 1930, eles começaram a pensar em ter a posse de o máximo possível do território palestino com o mínimo possível de povo palestino nele. This is the nature of settler colonialism. Então, essa é a natureza do colonialismo de povoamento. It will not stop until it achieves this goal. E ele não para até atingir esse objetivo. It will change the means of achieving it Ele muda as formas para conseguir atingir isso, according to historical circumstances, de acordo com as circunstâncias históricas, but will not change the objective. mas ele não muda de objetivo. After the Second World War and after the Holocaust, Então, depois da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, the Zionist leadership felt that a historical opportunity has arisen that would enable them to make a major step towards their goal. então o movimento, a liderança sionista percebeu que era um momento histórico para eles conseguirem dar esse passo importante. The first reason, as I mentioned, was the Holocaust and the idea that the world would support Zionism because of what Europe did to the Jews. Né? A primeira razão é por causa justamente do Holocausto. Então o movimento sionista acreditou que o mundo apoiaria o movimento deles devido àquilo que os europeus haviam feito contra os judeus. The second thing was that Britain, that ruled Palestine, made it clear that it's going to leave. A segunda razão é que os britânicos que através da Palestina deixaram claro que eles iriam sair dali. And the third reason was there was a sense that the Arab world has its own problems and would not stop the takeover of Palestine. E a terceira razão seria a ideia de que o mundo árabe tinha os seus próprios problemas e não ia impedir esse domínio da Palestina. So the crucial years for understanding what happened to the Palestinians in the Nakba are 1945 to 1948. Então, de 1945 a 48 foram os anos cruciais para entender o que aconteceu aí no Nakba. In February 1947, Em fevereiro de 1947, Britain announced that it's going to leave Palestine. os britânicos anunciaram que iam sair da Palestina. At that very month, for the first time, a small group of Zionist leaders met to discuss what to do with the Palestinians in Palestine. E aí, naquele mesmo mês, um grupo do movimento sionista se reuniu para falar o que fazer com os palestinos que estavam ali naquele território da Palestina. We have the documents of these meetings. E nós temos os documentos dessas reuniões. And we understand that in February the principle was whatever will become a Jewish state has to be empty from Palestinians. E ali, em fevereiro, o princípio era que aquilo que fosse se tornar um Estado palestino tinha que estar, um Estado israelense, judeu, ia ter que estar livre de palestinos. In February 1947, they still didn't know how much of Palestine they will be able to take. Naquele momento, eles ainda não sabiam quanto da Palestina eles iam conseguir pegar. In November 1947, the United Nations suggested to divide Palestine into two states. Em novembro daquele ano, a ONU sugeriu dividir então a Palestina em 2 estados, Giving 55% more or less to the Jewish side and the rest to the Palestinians. dando aí mais ou menos 55% do território para os judeus e o restante para os palestinos. The Palestinians were asked to give more than half of their homeland to a colonialist movement. Então, pediram para os palestinos darem mais da metade do seu território para um movimento aí de colonialismo de povoamento. If someone would have offered
to give half of Algeria to the French colonialists, everybody would understand why they would have objected. Né? Então, se por exemplo, se a França, por exemplo, pedisse para Nigéria, para Algéria, perdão, se dá aí mais da metade do território deles para a França, né, num movimento aí de colonialismo de povoamento, como que as pessoas iam se comportar? But today people say, what a big Palestinian mistake, not giving half of their homeland to a movement of settlers that most of them came 3 years before. Né? Então, hoje em dia todo mundo fala, mas que erro que foi eles não darem o território para essas pessoas que chegaram ali só alguns anos antes. Settlers who made it very clear that their ideology is to expel the local people. Né? Esses colonialistas que deixaram muito claro desde o início que a ideologia deles era mandar todos os povos locais embora dali. It is very sad that there are even some Palestinian historians who think it was a mistake. Né? E é muito triste pensar que até mesmo alguns historiadores palestinos acham que isso foi um erro. It was not a mistake because even if the Palestinians would have accepted the United Nations peace plan, the ethnic cleansing of Palestine would have occurred. Isso não foi o erro, porque se tivesse sido aceito, mesmo assim essa limpeza étnica teria acontecido. The United Nations, for the Zionist movement, the importance of the United Nations decision was not the partition of Palestine. Para o movimento sionista, a importância da decisão das Nações Unidas não foi a divisão do território. What was important that there was an international recognition in the right of the Jews to have a state in Palestine. O importante foi esse reconhecimento internacional do direito dos judeus em ter uma parte da Palestina. The leader of the Zionist movement said, it doesn't matter what are the United Nations borders, the borders will be determined by our military force. Né? O líder do movimento sionista disse, não importa o que a ONU decidiu em termos de divisão aí de território. Nosso militarismo é que vai determinar quais são as fronteiras desse território. Immediately after the United Nations decision in November 1947, logo após a decisão da ONU em novembro de 1947, the Zionist forces began to ethnically cleanse Palestine. As forças sionistas começaram a fazer a limpeza étnica da Palestina. This is the responsibility of the United Nations. E isso é responsabilidade das Nações Unidas. Because the United Nations knew that the Palestinians did not agree to the peace plan and nonetheless decided to accept it. Porque a ONU sabia que os palestinos não concordavam com esse plano de paz, mas ainda assim eles aceitaram. You cannot decide on a peace plan if the other side does not agree upon it. Você não pode concordar em ter um acordo de paz se uma das partes não concorda com ele. So the United Nations gave the Zionist movement the umbrella, the international umbrella, for starting the operation of the ethnic cleansing. Então a ONU acabou dando essa proteção, né, esse guarda-chuva para o movimento sionista começar essa limpeza étnica. The first Palestinian village that was expelled was in February 1948. A primeira cidade palestina que foi expulsa foi em fevereiro de 1948. In fact, 3 villages were expelled. Na verdade, 3 das pessoas foram expulsas das suas cidades. They were expelled when Britain was still responsible for law and order in Palestine. E isso aconteceu ainda quando o Reino Unido era responsável pela lei na Palestina. Britain only left Palestine in May 1948. Os ingleses só saíram de lá em maio de 1948. So the British soldiers watched the Jewish forces expel 3 Palestinian villages. Então, as forças britânicas simplesmente assistiram os militares sionistas expulsarem as pessoas de 3 cidades palestinas. It was very important for the Zionist movement to understand that the British will not object, that the Arab world will not do anything, and that the international community didn't care. Então, foi muito importante para os sionistas saber que os britânicos não se importavam, o mundo árabe também não, e a comunidade internacional também não se importava. So, in the beginning of April 1948, they went for the big plan. E aí, no começo de abril de 1948, eles começaram o grande plano. And prepared Plan D, that was already mentioned, E prepararam o plano D, que já foi mencionado, to expel
all the Palestinians from all of the cities and towns of Palestine. E prepararam então o plano para expulsar todos os palestinos de todas as cidades e vilas aí da Palestina. Because the political elite, the cultural elite, the economic elite is in the city. Porque a elite, né, cultural, política, econômica, ela tá nas cidades. And if you take out the elite, you take out the brain of the body. E se você remove a elite, você remove o cérebro do corpo. And they knew that afterwards it would be easier to expel the others. E aí eles sabiam que depois disso ia ser mais fácil expulsar os outros. The expulsion of Haifa, of Jaffa, of Akka, and you don't have to repeat all the cities, but the expulsion of all the Palestinian cities was done when Britain was still responsible for law and order, and according to the United Nations was supposed to protect the Palestinians. Né? Então, a expulsão de todas essas cidades que ele mencionou da Palestina, isso tudo aconteceu ainda quando o Reino Unido estava responsável pela lei. E isso aconteceu sob os olhos dele. Eles que, teoricamente, eram responsáveis por vigiar o que estava acontecendo no território. In my hometown, out of 75,000 Palestinians, 6,000 remained. Na minha cidade natal, de 75 mil palestinos, sobraram apenas 6 mil. In Jaffa, out of 55,000, few hundreds remained. Em Jaffa, de 55 mil, sobraram apenas algumas centenas. Nobody remained in Safad, and Tiberias. Em Tiberias e Safa não sobrou ninguém. It's not easy to expel such large number of people. Não é fácil você expulsar um número tão grande assim de pessoas. You have to do what the regime and the opposition is doing today in Syria and Iraq. Você tem que fazer aquilo que o regime está fazendo hoje, por exemplo, na Síria e no Iraque. You have to bomb heavily the civilian population. Você tem que bombardear pesadamente toda a população civil. To force them to run away. E forçá-los a fugir, né? And not care whether they have any means of getting out of Haifa or Jaffa through the sea. E nem se importar, e não se importar se essas pessoas têm como sair dessas cidades pelo mar, por exemplo. In the city of Akka, the people of Akka resisted more than any other town. Na cidade de Akka houve uma resistência maior do que nas outras. So the Jewish forces put typhus virus, the typhus virus, in the water of Akka to make them surrender. E aí os judeus colocaram o vírus da febre tifoide, da tifo, na água para forçar as pessoas a saírem. We owe this revelation to our friend Salman Abu Sitta, who found this in the International Red Cross documents. What's his name again? Salman Abu Sitta. Foi ele quem encontrou os registros desses dados do que aconteceu ali naquela cidade, nos registros da Cruz Vermelha. So, by the time the British have left Palestine on May the 15th, então, em 15 de maio, quando os britânicos já acabaram saindo, né, da Palestina, and before even one Arab soldier entered Palestine, e antes de apenas um soldado árabe entrar na Palestina, hundreds of thousands of Palestinians were already refugees. Centenas de milhares de palestinos já eram refugiados. And some of them ran away because of massacres, such as the massacre of Deir Yassin that happened in April 1948. E muitos deles fugiram por causa de massacres, como o massacre de Deir Yassin, que aconteceu em abril de 1948. On the 15th of May 1948, some soldiers from Egypt, Syria, Jordan, Iraq, and Lebanon were sent by the governments to show solidarity with the Palestinians. Em 15 de maio de 48, forças da Síria, Egito, Iraque foram enviados ali para mostrar um certo apoio às forças. Some of them fought with the Jewish forces, and on both sides it was a heavy battle. Alguns deles lutaram contra as forças dos judeus e foram batalhas bastante pesadas. But not so heavy that did not enable the Jewish forces to continue the ethnic cleansing. Mas não foi o suficiente para parar
as forças judaicas de continuar essa limpeza étnica. Because the Arab armies or the troops from the Arab world were fighting on the borders of the state, not inside. Pois essas forças desse exército árabe, eles lutavam mais nas fronteiras do Estado e não no interior. And in any case, they were not very impressive as a military force. E também não eram forças militares tão impressionantes assim. Half of the Egyptian troops were prisoners of the Muslim Brotherhood that were sent by the government with the hope that they would not come back. Metade da força egípcia, por exemplo, eram prisioneiros que eles mandaram com a esperança de que eles talvez nem voltassem. They had no military experience whatsoever. Prisioneiros que não tinham experiência militar nenhuma. The Jordanian army, which was the best army in the Arab world, O exército da Jordânia, que era melhor do mundo árabe na época, didn't do much because Jordan had a secret agreement with Israel before the war. Eles não fizeram muita coisa, porque a Jordânia já tinha um acordo secreto com Israel antes da guerra. Jordan will receive what we call today the West Bank. A Jordânia receberia o que nós chamamos hoje da Cisjordânia, in return of not taking a too active part in the fighting. Como troca de não tomar uma posição tão ativa assim nessa luta. The soldiers from Iraq, Syria and Lebanon were trying to do something, but they were a very small number. Os soldados do Iraque, da Síria e do Líbano, eles tentaram fazer alguma coisa, mas era um número pequeno. So between May 1948 and until the end of 1948, the rest of what became Israel was cleansed from its native population. Então, de maio de 48 até o fim desse mesmo ano, o que sobrou aí foi realmente limpo. At the end of the operation, it was very difficult to expel the Palestinians No final da operação foi muito difícil expulsar os palestinos, because they already knew what awaited them and they fought even harder. pois eles estavam esperando, e eles já estavam mais preparados e eles relutaram com muito mais força. This is why the worst atrocities and war crimes were perpetrated in the end of the year. É por isso que os piores crimes de guerra e as maiores atrocidades aconteceram justamente aí no final deste ano. On the 1st of January 1949, we can say that more than 500 Palestinian villages were destroyed. Em 1º de janeiro de 1949, podíamos dizer que mais de 500 vilas e aldeias palestinas tinham sido destruídas. We have the specific orders of how to destroy a village. Nós temos os registros das ordens específicas de como destruir cada lugar. You expel the people, Primeiro você expulsa as pessoas, you blow up all the houses, explode e destrói todas as casas, and you leave mines in the debris so that people will not come back. e você deixa minas terrestres ali nos escombros para as pessoas não voltarem. Quite often there was a recommendation also to burn the fields. E também havia, muito frequentemente, a recomendação de queimar todas as plantações, So that people will not come back to look for their agricultural product. Porque aí as pessoas não voltariam para fazer a colheita daquilo que havia sido plantado. At the time of this ethnic cleansing, there were quite a few people from abroad in Palestine. Nesse momento de limpeza étnica, havia um número de estrangeiros ali na Palestina. Journalists, Eram jornalistas, diplomats, diplomatas, representatives of the International Red Cross, representantes da Cruz Vermelha Internacional, and they reported very faithfully and truthfully what they saw. e eles reportaram de forma bastante verdadeira tudo aquilo que eles testemunharam. I used their reports for my book, Eu usei aquilo que eles falaram no meu livro. but the reports were never published. Mas esses relatórios dessas pessoas nunca haviam sido publicados. The editors of the newspapers, the heads of the Red Cross, and the heads of the governments did not want to publish these reports. Os editores dos jornais, os chefes da Cruz Vermelha e dessas comunidades internacionais, eles não queriam reportar nada disso. The message for Israel was very clear. A mensagem de Israel era muito clara. You can do ethnic cleansing in Palestine and nobody would care in the world. Você pode fazer uma limpeza étnica na Palestina e ninguém no mundo vai ligar. That's why between 1948 and 1956
another 36 villages were expelled. Por isso que entre 48 e 56, mais 36 aldeias foram destruídas e pessoas foram expulsas delas. In 1967, Israel occupied, as you know, the West Bank and the Gaza Strip. Em 1967, como vocês sabem, Israel ocupou a Cisjordânia e a faixa de Gaza. And this was a great moment because they have been able to take over the whole of Palestine. E esse foi um momento incrível para eles, porque eles finalmente conseguiram controlar toda a Palestina. But there was a problem. With the territory came another millions of Palestinians, Mas aí tinha um problema. Com o território veio mais milhões de palestinos juntos, including those that Israel expelled in 1948. incluindo aqueles que haviam sido expulsos por Israel em 1948. So the Israeli government in 1967 had to decide how to keep the territory, but what to do with the people. E naquele momento, o governo israelense teve que decidir como então nós vamos manter o território e lidar com essa população aí. We have the documents of the Israeli meetings in 1967 now. Nós temos os documentos dessas reuniões dos israelenses em 1967. They are very important, and I'm publishing them in a new book that hopefully would be translated to Portuguese as well. Eles são muito importantes e isso tudo vai ser publicado num próximo livro que eu espero que também seja traduzido para português. The book will be called in English The Biggest Prison on Earth. Em inglês, traduzindo livremente aqui, o livro vai se chamar A Maior Prisão do Mundo. The book explains how the Israeli government solved the problem of how to have the territory without having the people. O livro explica como os israelenses resolveram o problema de como ter o território sem ter junto a população. They decided not to do another ethnic cleansing in 1967. Em 1967, então, eles decidiram não fazer uma outra limpeza étnica. Instead, they decided to keep the population without any rights and without any citizenship. Em vez disso, eles decidiram manter a população, mas sem nenhum tipo de direito e nem cidadania. This is the power of settler colonialism. It can adapt. Então, esse é o poder do colonialismo de povoamento. Ele consegue se adaptar. When you can expel the native population, this is the best option. Quando você não consegue, então, expulsar a população nativa, essa seria a melhor opção. If you cannot expel them, you don't allow them to move. Se você não consegue expulsá-los, você não permite que eles se mudem. But you needed to think what to do with the world in 1967. Will it be quiet as it was in 1948? Mas a gente precisava lembrar que em 1967, será que as coisas iam ficar tão quietas quanto havia acontecido em 1948? The Israelis, because of that, invented what we can call the peace process. E aí os israelenses inventaram aquilo que nós chamamos de processo de paz. The advantage of a process is that it does not produce anything. A vantagem de um processo é que ele não produz nada. You can always say it is going on, but you have to be patient. Você pode sempre dizer que aquilo está acontecendo, mas você tem que ter paciência. So while the peace process was going on, então, enquanto havia esse acontecimento aí do processo de paz, Israel expelled quite a few Palestinians to bring down the number. Os israelenses conseguiram expulsar um número significativo de palestinos, para reduzir o número dessa população palestina. Build Jewish colonies in the West Bank and the Gaza Strip. Construindo então colônias judias no West Bank e na Cisjordânia e na faixa de Gaza. And kept the millions of people without any rights. E mantendo aí milhões de pessoas sem nenhum tipo de direito. But was still regarded, even in Brazil, as the only democracy in the Middle East. Mas mesmo no Brasil, ela ainda é considerada como a única democracia no Oriente Médio. Because there is the peace process. Porque existe o processo de paz. And the democracy will return when peace will come. E a democracia vai voltar quando chegar a paz. But there was no intention then and now for Israel to exist without a control of the West Bank. Mas não havia intenção, nem naquele momento, nem agora, de existir aí essa população sem o controle de Israel sobre ela. Or the Gaza Strip. Ou mesmo a existência da faixa de Gaza. The means to control change
with the change in the reality. Né? As formas de fazer esse controle mudaram conforme a realidade mudou. For the first 19 years of the 67 occupation, there was a feeling in Israel that the Palestinians are happy to live in this big prison. Né? Nos primeiros 19 anos depois da ocupação de 67, havia essa ideia em Israel de que os palestinos estavam felizes de morar naquela prisão. Then came the first intifada, the Again? first uprising, Ok. intifada. E aí primeiro veio essa primeira revolta, And then they changed the policy and punished heavily the Palestinians for not accepting life in prison. né? E aí eles mudaram as políticas e começaram a punir severamente os palestinos por não aceitar a vida na prisão. And convinced the world that the Palestinians are against the peace process. E convenceram o mundo que os palestinos eram contra o processo de paz. This is the terrible thing about the Oslo peace process. Esse é o que é terrível, né? O que acontece nesse processo de paz, que é bastante lento. It was never meant to end the conflict. Ele nunca teve o objetivo de terminar com o conflito. It meant to give Israel more time to complete the control over the West Bank and the Gaza Strip. Ele foi feito para dar mais tempo para Israel completar aí o seu controle sobre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. And to divide the West Bank into a Jewish West Bank and Palestinian West Bank. E dividir a Cisjordânia numa Cisjordânia judia e outra palestina. Today, Israel controls and occupies and owns more than 60% of the West Bank. E hoje o Israel ocupa e é dono de mais de 60% da Cisjordânia. It will never give it up, Então eles nunca vão desistir dessa posse. but it will talk about the two-state solution. Mas eles falam aí dessa solução de 2 estados. When it was impossible to divide the Gaza Strip into a Jewish Gaza and a Palestinian Gaza, É quando era impossível dividir aí a faixa de Gaza numa faixa para os judeus e a outra para os palestinos, because it's a very small area, que afinal de contas é uma área muito pequena, they took the Jewish settlers out and created a ghetto in Gaza. eles tiraram os judeus e criaram o gueto ali em Gaza. And when the people in Gaza rebelled against the ghetto, Israel used all its military might to punish Gaza. Então, quando as pessoas ali que estavam naquele gueto se rebelaram, Israel usou toda a sua força militar para punir essas pessoas que se rebelaram. Which has turned into a kind of a genocide policy. Que mais uma vez se tornou num tipo de política de genocídio. The main problem with Oslo was O maior problema disso foi o seguinte: the process of Oslo do processo de Oslo, that it totally disregarded what happened in 48, é que isso ignorou totalmente o que havia acontecido em 1948. which mean it didn't deal with the Palestinian refugees, Quer dizer o quê? Que não lidou com os refugiados palestinos, the Palestinians inside Israel, os palestinos dentro de Israel, and it decided that the conflict started in 1967. e decidiu que o conflito começou em 1967. And it ignored the settler colonialist project. E ignorou aí esse projeto de colonialismo de povoamento. Today, you can hardly see what is left of the ethnic cleansing of Palestine. Hoje em dia quase não consegue se ver o que sobrou dessa limpeza étnica da Palestina. Israel built Jewish settlements over the Palestinian villages. Israel construiu colônias deles próprios em cima dessas vilas palestinas, Or planted trees over them. ou plantaram árvores. The trees were brought from Europe Essas árvores foram trazidas da Europa because the Israelis did not want to feel part of the Middle East. porque os israelenses não queriam se sentir como se eles fossem parte do Oriente Médio. In Haifa, for instance, Ben-Gurion, who was the first prime minister of Israel, Em Haifa, por exemplo, o Ben-Gurion, que foi o primeiro primeiro-ministro de Israel, gave an order to destroy 250 Palestinian houses after the expulsion. ele deu uma ordem para destruir 250 casas de palestinos depois que eles foram expulsos, Because the city looked too Arab. porque a cidade tinha uma cara muito árabe. It is important to know these facts because only if Israel would acknowledge what it did, É importante saber todos esses fatos, porque apenas se Israel reconheceu o que eles fizeram,
and the world would understand what is the ideology behind what Israel did in 48, in 67, and in 2014 in Gaza. E o mundo entender o que Israel fez em 47, em 48, em 46, em 67 e em 2014 em Gaza. Only then we will be able to talk about the peace. Só aí nós vamos conseguir falar sobre paz. We should change our language. Nós deveríamos mudar então a nossa linguagem, nosso idioma. There is no occupation. Não existe ocupação, There is colonization. existe colonização. We don't need a peace process. Nós não precisamos de um processo de paz, We need decolonization. nós precisamos de uma descolonização, We don't need two states. nós não precisamos de 2 estados, We need one democratic state for everyone. nós precisamos de um estado democrático para todos. And we should allow the refugees to return. E permitir que os refugiados voltem. This is not only for the sake of the Palestinians. E isso não é apenas para os palestinos. The Jews in Palestine today are 6 million. Existem 6 mil judeus na Palestina hoje. 6 milhões? O que eu falei? 5 milhões de Perdão. He's working. 6 million. I'm And sorry. they will never live in peace and quiet until a genuine solution is found. E eles nunca vão viver em paz até uma solução genuína ser encontrada. In the prison, also the warden E nas prisões também, as alas das prisões, is in prison. todo mundo está, na verdade, preso. Will be good for them to be liberated from Zionism as much as for the Palestinians. Seria bom para eles também ser liberados do sionismo, tanto quanto os palestinos. Edward Said once said to me, Zionism is good news for the Jews and bad news for the Palestinians. O Edward Said uma vez me disse que o sionismo é uma notícia boa para os judeus, mas ruim para os palestinos. I said, you're wrong. Eu falei, não, você está errado. It's also bad news for the Jews. É ruim para os judeus também. If you have an ideology that is based on the elimination of the other, it is not good for you as well. Se você tem uma ideologia que é baseada na eliminação do outro, essa ideologia não é boa para você também. So, I do hope that after you read the book, Então eu espero que depois de vocês lerem o livro, you will know what happened in 1948. vocês vão saber o que aconteceu em 1948. You will be able to discuss the meaning of what happened to our lives today. Vocês vão conseguir entender e discutir o que aconteceu e o significado da nossa vida hoje. Because denying the Nakba is as bad as denying the Holocaust. Porque negar o Nakba é tão ruim quanto negar o Holocausto. We don't want human society to forget crimes against humanity. Nós não queremos que a sociedade dos humanos esqueçam os crimes contra a humanidade. Especially when the crime still continues today. Especialmente quando o crime ainda continua acontecendo hoje em dia. Thank you very much. Muito obrigado. Bom, agradecer mais uma vez ao PAP por essa importantíssima explanação. E nós agora vamos abrir para as questões, intervenções. Então, nós vamos proceder. Então, a gente vai. Vocês estão ouvindo? Agora, deu? Ah, sim, né? Alô. Pronto.
Então, nós vamos fazer, a gente pede para as pessoas levantarem as mãos, vão se inscrever, tá certo? Então, esse primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, já vou levantando, vocês guardem, sexto, sétimo, oitavo, tá? E você, cada um terá 3 minutos, mas eu peço para virem até aqui, porque está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado, e as pessoas também estão vendo pelo vídeo. Então, dizer o nome, quem são, e fazer a sua questão, tá certo? A gente vai, poderíamos fazer, que você combine com ele, Gustavo, se a gente poderia, por exemplo, primeiro 8 questões, ele 5. 8 é muito, né? Então, vamos... 5. 5 tá bom. Então, nós vamos fazer 5 intervenções, as pessoas que estão 6, 7, 8 aguardem, que falarão também. Aí, ele responde, depois a gente abre uma nova rodada, tá? Então, sim, se possível, as pessoas podem fazer a pergunta em português, que eu traduzo para ele para inglês. Tá. Então, as pessoas podem, claro, porque senão você vai ter que traduzir tudo, né? Para todo mundo fica mais difícil. Então, a gente está combinando, vocês façam as perguntas em português e aqui o Gustavo traduz. Tá bom? Então, veja se você consegue. Eu não consegui, mas veja lá. Senão a gente... Alô? Deu? Tá sim. Acho que está fraca. Fala, veja se dá para falar. Alô? Alô? Meu nome é Nathaniel Braia. Eu sou do jornal Hora do Povo. Estou aqui ajudando aqui na cobertura. E a minha pergunta é o seguinte. Primeiro, eu queria saudar o nosso amigo Ilan Pape. E a questão é o seguinte. Nós estamos entrando no 7º dia de uma greve de fome que reúne 2.000 prisioneiros palestinos nas prisões israelenses, contra os maus-tratos, contra a tortura e contra todo tipo de agressão que os palestinos são vítimas. Hoje existem 7.000 palestinos presos, uma parte deles menores, 300 crianças nas prisões israelenses, e essa greve de fome foi idealizada e comandada por um dos líderes palestinos que hoje está sendo reconhecido como o Mandela palestino, Marwan Barghouti. E ele denuncia, e essa é a questão que eu quero formular, que desde 1948 até hoje, 1 milhão de palestinos já passaram pelas prisões israelenses, sendo que de 67 para cá, como você relatou, a forma do apartheid, que tomou essa nova forma de opressão, 800.000 palestinos passaram pelas prisões israelenses. E o Marwan Barghouti denuncia que essa é uma das formas de tentar quebrar a resistência, a disposição de luta dos palestinos. Então, eu gostaria que o senhor comentasse isso. Quem é o próximo ou a próxima, não sei. É o número 2, isso, é porque eu não sei o nome ainda. Muito bem, obrigada, Pri. Número 2. Boa noite a todas e a todos, a mesa diretora, nosso ilustríssimo mestre Ilan Pape. Meu nome é Ahmad Said Mourad, sou corintiano, brasileiro e muçulmano. E a semana passada, nós tivemos um jogo entre Corinthians e São Paulo, em que um jogador do São Paulo pisou na coxa do goleiro do São Paulo. E o juiz deu cartão amarelo para o corintiano. Esse São Paulino foi até o juiz, o Caio, e falou: juiz, não foi culpa do corintiano, fui eu que pisei na coxa do goleiro. Esse foi o fair play. Esse São Paulino foi muito aplaudido por muita gente e foi muito criticado, inclusive, pelos colegas dele são paulinos. E é assim que eu vejo como o senhor se deve se sentir. O Holocausto, o nazismo, não é um crime contra os judeus, é um crime contra a humanidade. O sionismo
Não é um crime contra os árabes ou palestinos, é um crime contra a humanidade. Eu fiz questão de vir conhecê-lo, agradecer a sua presença aqui, para que nós, que nos incomodamos com a injustiça, estamos aqui por causa disso. Nós não nos conformamos com a injustiça, nós protestamos. E viemos aqui nos nutrir de sabedoria e de mais conhecimento para termos argumento para discutir isso. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com o senhor. Desejo sorte e sucesso. E por um mundo melhor, Shalom Aleichem. O número 3. Boa noite a todos, meu nome é Marco. A minha questão é, o senhor colocou que os israelenses, num determinado momento, decidiram que o limite da sua expansão, a forma de manter o colonialismo de povoamento, seria o seu poder político-militar e a relação com a comunidade internacional. Eu perguntaria como é que está a percepção de Israel nisso hoje, né? Porque muito depende do quanto eles se sintam mais fracos ou mais fortes em ceder ao que eles conquistaram até o momento, né? E também como é que anda a percepção dos palestinos em relação a isso. Eu li recentemente do proprietário, autor do blog eletrônico Intifada, não me recordo o nome dele agora, da preocupação dele em relação à falta de objetivo das lideranças palestinas, por exemplo, em relação ao novo governo americano, né? Basicamente isso. Obrigada. I'm sorry, I forgot to ask my question. Pode fazer a sua pergunta. Eu fiquei tão emocionado que esqueci de fazer a pergunta. Muita gente me questiona por que os judeus conseguem fazer a propaganda de que ali é a terra prometida, ali é a terra santa. Que argumentos nós teríamos para que a verdade se sobressaísse à mentira? Porque não há razão maior que a verdade, nem pobreza maior que a ignorância. Ok. Agora, número 4. Bingo. Cadê o... Quem é o 4? Venha. Bom, mas não tem importância, depois ele vira... Tá bom, mas aí você virou o 4 agora. Ótimo. Meu nome é Youssef Shafik Abbas. Queria perguntar ao professor, como o senhor é residente da Grã-Bretanha, o senhor tem algum sentimento, algum conhecimento do sentimento do povo inglês? Se já amadureceu a ideia do povo inglês de pedir perdão ao povo palestino pela promessa de Balfour? Uma segunda questão. O senhor tem conhecimento de estudos árabes e judeus de que o Estado de Israel não resistiria até o ano de 2022? Obrigada. Então, agora o 5º. Cadê? Boa noite. Volta. Está funcionando? Eu sinto. Meu nome é Edson. Tá, né? Esse está meio chato. Não, mas é bom porque está gravando. Tá, ok. Eu senti falta, professor, no seu relato, tocar nos eventos de 29, 36, o ano de 37, quando houve a comitiva PIR. Porque eu acho que esses eventos explicam muito do que se sucedeu em 48, não é isso? Eu também gostaria só de mencionar um artigo que eu li recentemente sobre uma árabe israelense que trabalha na diplomacia israelense na Turquia. Ela
presenciou as discussões na ONU e simplesmente causou estranheza, porque falou, não estão falando do meu país, né? Ou seja, me parece que a animosidade fora do país, fora de Israel, é muito, mas N vezes maior do que se vive lá de fato. Eu quero dizer a vocês que eu vivi 3 anos e 3 meses em Israel. Todos os farmacêuticos, praticamente, são árabes. Motoristas de ônibus, funcionários do supermercado. As relações, no miúdo, né, entre árabes e judeus, via de regra, do que eu pude presenciar, é normal, é normalíssima, é harmoniosa. Nos supermercados, ok? Até um caso folclórico de uma senhora judia, provavelmente proveniente de algum país árabe, que foram expulsos dos países árabes, dizendo para uma senhora, uma moça árabe com uma criança de colo, como ela deveria alimentar a criança. É uma coisa que faz parte do folclore judaico, né? Essa intromissão, assim, digamos assim, benévola. É só isso que eu gostaria de dizer, que a paz é possível e existe no miúdo, ok? Existe no cotidiano. E eu vejo assim uma animosidade nos discursos, nos eventos, que eu não presencio lá, realmente não. Ok? É só isso. Eu também gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o processo de paz na época de Ehud Barak e do Ehud Omer, que foram 2 processos que estiveram assim no finalzinho, e surgiram então as intifadas, quer dizer, tudo por água abaixo. Eu agradeço. Thank you. Bom, alô? Antes de eu passar a palavra para o Pape, eu gostaria de chamar, para fazer a sua saudação, que também já está entre nós, o Geraldo Campos. Cadê o Geraldo? Vai chamar? Bom, enquanto a Soraya vai chamando, já chegou? Tá. Então, Geraldo Campos vai fazer a sua saudação. O Geraldo é da Cátedra Eduardo Said de Estudos da Contemporaneidade. Então, cumprimentamos o Geraldo e já passo a palavra para ele fazer a sua saudação. Ok, Geraldo? Boa noite. Na verdade, 2 segundos, é só para dizer da alegria, da honra que é ter o professor Ilan Pape aqui com a gente. É uma honra para a Cátedra Eduardo Said, é uma honra para todos que estão envolvidos nessa iniciativa de trazer o Ilan Pape, Soraya, o Fábio, todos da PUC, agradecer a PUC, agradecer todas as instituições que se envolveram. É uma agenda muito intensa que o professor Pape vai ter nos próximos dias, a programação está disponível. E convidá-los a acompanhar as atividades da Cátedra. Existe uma rede hoje. A Cátedra Eduardo Said foi criada na Unifesp com a presença da viúva da Marian Said e do professor Saad Shedid. O professor Saad Shedid, eu acho que é uma pessoa que a gente deve muito aqui na América Latina. Se a gente tem, agora eu acho que é uma atitude louvável da editora Sanderman, que eu parabenizo por estar publicando, por publicar o livro A Limpeza Étnica, porque há uma carência gigantesca de estudos sobre a Palestina no Brasil. Há um vácuo editorial. Eu acho que é um convite para todos os intelectuais, é um convite para todos se debruçarem e para que a gente possa traduzir mais livros, publicar mais materiais sobre a Palestina. Eu acho que esse alvoroço que muitas vezes é criado é porque tem uma absoluta carência de estudos, de publicações e de livros sobre isso. E eu fico muito feliz de ver agora um movimento inicial. A gente está trabalhando na Cátedra na publicação de alguns textos inéditos do Eduardo Said aqui no Brasil, em português, em parceria com a Cátedra de Buenos Aires. E hoje, é para dizer que há um movimento, há uma rede na América Latina. Na Colômbia também já foram criadas Cátedra Eduardo Said. Estamos trabalhando, então, a Colômbia, Argentina, México. Então, que essas cátedras possam ser espaços para impulsionar esse tipo de iniciativa. E, mais uma vez, só isso. Agradecer muito a Soraya, ao Fábio. Foi um trabalho imenso para conseguir organizar toda essa agenda. Agradecer os professores, agradecer a PUC, a ProPUC, todas, a editora, Reginaldo, sempre parceiro de todas essas causas. E, fundamentalmente, dizer, professor Ilan, da grande honra que é
ter um homem como o senhor aqui no Brasil, e que privilégio para a gente poder ter esses 3 dias de atividades com você. Então, na verdade, não é para prolongar, é só mais para deixar. Nós temos uma página na internet para vocês acompanhar as atividades. Muito obrigado. Então, agora a gente vai passar a palavra para o Ilan Pape, a partir dessas questões. Depois da fala do Ilan, a gente reabre para novas falas, tá bem? Obrigada. Thank you all for your very good questions, and I'll try to answer them shortly so that others will have time to speak. Eu agradeço a todos pelas perguntas. Eu vou tentar respondê-las o mais breve possível para que outras pessoas tenham a oportunidade de fazer as suas perguntas também. Netanel mentioned the political prisoners. Bom, foi mencionado então primeiro os prisioneiros políticos. This is only one aspect of what I call the big prison that Israel built in 1967. Esse é apenas um dos aspectos do que eu chamo dessa grande prisão construída por Israel em 1967. The house demolition, a demolição das casas, the killings, as mortes, and the expulsions e as expulsões are all part of the way that Israel polices millions of Palestinians. Isso tudo faz parte das formas que Israel policia milhões de palestinos. And I agree with you. The trials, the arrest without trial. E eu concordo com vocês que você prender sem um julgamento is one of the worst side of that oppression. É um dos piores lados dessa opressão. In my books, I talk about the children's court. Nos meus livros eu falo sobre a corte de crianças. Israel has a special court for Palestinian children. Israel tem um tribunal especial para crianças palestinas. Which are sent to prison. Que são presas. For throwing stone or for not telling about what their big brother is doing. Por às vezes apedrejar alguma coisa ou por não falar o que os seus irmãos mais velhos estão fazendo. This is part of the inhuman face of the colonization. Isso faz parte dessa face desumana da colonização. And I think the main purpose of the hunger strike Eu acho que o principal propósito dessa greve de fome is to tell the people of Brazil, don't forget us. É para falar para as pessoas daqui do Brasil, não se esqueçam de nós. Because with everything that happens in Syria and Iraq and the world, it's easy to forget Palestine. Porque com tudo que está acontecendo na Síria, no Iraque, em outros lugares do mundo, fica fácil acabar esquecendo do que acontece na Palestina. So we should remember what goes on there. Então a gente deve se lembrar do que está acontecendo lá. Ahmad, thank you for your kind remark. Ahmad, obrigado pelas palavras elogiosas. It's a whole lecture that you want me to give. Você quer que eu dê uma palestra inteira agora aqui sobre o assunto, Whether Palestine is the promised Jewish land. Se a Palestina é a terra prometida dos judeus. I will try and say the following. Eu vou tentar dizer o seguinte. It doesn't matter whether it is true or not true that the people who lived 2,000 years ago in Palestine are the same Jews who live today in Israel. Não importa se é verdade se as pessoas que moravam há 2.000 anos atrás na Palestina são as mesmas pessoas que vivem hoje em dia em Israel. People can tell about themselves any story they want. As pessoas podem contar as histórias que eles querem sobre si mesmos. What is important, what do they do in the name of this story? O importante é o que eles fazem em nome dessa história. If in the name of this story I kill you, I expel you, then there's something wrong with the story. Se em nome dessa história eu te mato, eu te expulso, tem alguma coisa errada aí. If you say the story will bring me to live next to you, that's okay. Se a história vai me fazer a viver próximo a você, tudo bem. But if it brings me to live instead of you, it's not a good story. Mas se me faz viver aqui no seu lugar, em vez de viver próximo a você, aí é o outro lado da história, This is not what I said. This is what Mahatma Gandhi said
to the leaders of the Zionist movement. Isso não são palavras minhas, são palavras do Gandhi que ele disse aos líderes do movimento sionista. In the 1930s. Isso nos anos 30. And this is why we don't have a street named after Mahatma Gandhi in Israel. E é por isso que não tem uma rua com o nome Mahatma Gandhi em Israel. Not even a small street. Nem uma ruazinha de um quarteirão só. So it is intellectually interesting whether it is or it is not the same people, and there are books that criticize it. Então, intelectualmente é interessante se é o mesmo povo ou não. Há livros que tratam do assunto. But I deal with human beings. Mas eu lido com seres humanos. Not with stories. Não com histórias. And what human beings do to other human beings. E o que seres humanos fazem a outros seres humanos. And what my state is doing to other human beings. E o que o meu estado está fazendo a outros seres humanos. And I cannot be silent. E eu não posso ficar em silêncio. Marco, a very good question. Boa pergunta, Marco. The Israelis are a little bit worried in 2017. Em 2017, os israelenses estão um pouco preocupados. Not because of the position of political elites. Não por causa da posição da elite política. The governments of the world do not criticize Israel. Os governos do mundo não criticam Israel. But something is happening in the civil society. Mas tem alguma coisa acontecendo na sociedade civil. This is why we have the BDS movement. Por isso que nós temos o movimento BDS. It seems that people in the world know much more than they knew before. Parece que as pessoas hoje no mundo sabem muito mais do que elas sabiam antes no passado. And are demanding from their government more action. E exigem mais ação dos seus governos. The Israelis try to convince themselves that this is a kind of new anti-Semitism. Os israelenses tentam se convencer de que isso é um novo tipo de antissemitismo. But I think deep inside they know that this has nothing to do with anti-Semitism. Mas eu acho que lá dentro eles sabem, lá no fundo eles sabem que isso não tem nada a ver com antissemitismo. Because many of the people who are critical are Jews. Porque muitos dos críticos são judeus. Who do not want to be identified with an apartheid state. E que não querem ser identificados com um estado de apartheid. So I'm optimistic. I think that more Israelis would understand it. Eu sou otimista, eu acho que cada vez mais israelenses vão entender isso. But it will take a long time. Mas vai demorar. And therefore we need to pressure Israel to change its way and not wait until the people change their views inside Israel. Por isso que nós temos que pressionar Israel a mudar essa forma e não esperar que eles lá dentro mudem sozinhos. And that brings me to the Palestinian perception. Isso me leva à percepção palestina that Marco asked about. Sobre a qual o Marco perguntou. I think that it would help, of course, if we had a united Palestinian position. Eu acho que ajudaria se nós tivéssemos uma posição da Palestina unida. And we had a clear Palestinian vision for the future. E com uma visão clara palestina sobre o futuro. That also tells the Jews in Israel what is their place in the future. E que também diz aos judeus em Israel qual é o lugar deles no futuro. Until today, it was always the Israelis that suggested a solution and the Palestinian reacted. Até agora foi sempre os israelenses que ofereceram uma solução e os palestinos reagiram àquilo. It's time for the Palestinians to take control of the conversation of what should be the fate of Palestine. Está na hora da Palestina assumir o controle e começar essa conversa do que deve ser o destino da Palestina. But Palestine is not just the West Bank and the Gaza Strip. Mas a Palestina não é apenas a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Palestine is from the River Jordan to the Mediterranean. Ela vai do Rio Jordão até o Mediterrâneo. And the Palestinians are not only the people who live in the West Bank and the Gaza Strip. E os palestinos não são apenas as pessoas que vivem na Cisjordânia e na faixa de Gaza. There are also the 5 million refugees. São também os 5 milhões de refugiados. They all have to find a place in a new state. Todos eles têm que encontrar um lugar num novo estado. Youssef asked about the British. Youssef perguntou sobre os britânicos. I think that what happens in Britain happens in the rest of the world. Eu acho que o que acontece no Reino Unido acontece no resto do mundo. The civil society understands fully the responsibility of Britain.
a sociedade civil entende completamente a responsabilidade dos britânicos. And would use the commemoration of the Balfour Declaration E eles usam a comemoração da Declaração de Balfour in November this year e vão usar isso em novembro deste ano to ask forgiveness from the Palestinian people. para pedir o perdão ao povo palestino. Unfortunately, the government will celebrate it as a great gift from Britain to Israel. Infelizmente, o governo vai celebrar isso como um grande presente aos israelenses. But this is because democracy is not working well. Mas isso é porque a democracia não está funcionando muito bem. If the countries would have represented democratically what the people want to do, se os países tivessem uma representação democrática do que o povo quer, the governments would react very differently to the situation on the ground. Os governos reagiriam de uma forma muito diferente ali na prática. As for the research that Israel will not be there in 2020, em relação a essa pesquisa, esses dados que dizem que Israel não vai mais existir em 2020 ou 2022, I will not build on this. Eu não acreditaria muito nisso. And I think we should work towards reconciliation and less about making people disappear. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais para o lado da reconciliação do que fazer com que alguém desapareça. What is important is to change the regime in Israel and Palestine. O importante é mudar o regime em Israel e na Palestina. From apartheid to democracy. De apartheid para democracia. I don't know if we will succeed in doing it by 2020. It's only 3 years from now. Não sei se a gente vai conseguir isso até 2020, faltam só 3 anos, né? But Brazilian people are very optimistic, I know. Mas eu sei que os brasileiros são muito otimistas, né? I would add another 100 years to this. Eu adicionaria mais uns 100 anos nessa história. But I will work for it if it's going to happen tomorrow. Mas eu me dedico a isso como se fosse acontecer amanhã. Because without it, it would be hell for everyone. Porque sem isso seria um inferno para todo mundo. And I'm optimistic. I think it will happen. Eu sou otimista, eu acho que isso vai acontecer. But I don't know when. Eu só não sei quando. And I also work, I don't ask myself, is it going to happen? I ask myself, and we should all ask ourselves, did we do enough for it to happen? Eu não me pergunto, será que isso vai acontecer? A pergunta que deve ser feita para si mesmo é sempre, será que eu estou fazendo alguma coisa para isso acontecer? Eu estou fazendo o suficiente para isso acontecer? And now we come to Edson, who met all these happy Palestinian pharmacists in Israel. E aí vamos ao Edson, que conheceu esses felizes farmacêuticos palestinos em Israel. Most of them are pharmacists because they cannot do other jobs. A maioria deles é farmacêutico porque eles não podem fazer outra coisa. That's why they go to be pharmacists and teachers. Por isso, geralmente eles viram farmacêuticos e professores. Because that's what the apartheid state of Israel offers them. Porque é isso que o Estado de Israel do apartheid ali oferece a eles. If the Palestinians in Israel would have been so happy, se os palestinos em Israel fossem tão felizes, the Israeli Secret Service would not arrest them. O serviço secreto israelense não teria prendido eles. And there will not be in every Palestinian school in Israel a secret agent. E não haveria um agente secreto em cada escola palestina em Israel. It's good to talk to the people of Hiran. É bom falar com as pessoas de Hiran. A Palestinian village of Israeli citizens. É uma vila palestina de cidadãos israelenses. That was destroyed for 70 times. Que foi destruída 70 vezes. It's good to talk to the people in the Galilee. É bom falar com as pessoas da Galileia. That their land was confiscated without compensation. Cuja terra foi confiscada sem nenhuma compensação. And to every Palestinian citizen who does not want to meet a policeman or an official of the government because he knows that he will not be treated like a Jewish citizen. E para todo cidadão palestino que não quer cruzar com um policial israelense porque ele sabe que ele não vai ser tratado como um cidadão israelense. The daily life that you are talking about, essa vida cotidiana sobre a qual que foi mencionada, is a daily life of oppression, apartheid and discrimination. É uma vida cotidiana de opressão, apartheid e discriminação. And my book, The Forgotten Palestinian, was mentioned. E o meu livro, Os Palestinos Esquecidos, que eu mencionei, and it describes the legal, the financial
and civil discrimination against the Palestinians in Israel. Ele descreve essa discriminação legal, financeira contra os palestinos em Israel. You asked me to comment on the past, 1929, 1936. O senhor pediu para eu comentar sobre o passado, 1929, 1936. The Palestinian anti-colonialist movement began in those years. O movimento anticolonialista palestino começou nesses anos. As you know, in this part of the world, anti-colonialism is not a pacifist movement. Como vocês sabem, nessa parte do mundo, o movimento anticolonialismo não é um movimento pacifista. It sometimes believes in armed struggle. Às vezes eles acreditam em luta armada. A right which is recognized by the United Nations. Um direito que é reconhecido pela ONU. And therefore, this is something that if you want it to stop, you need to stop the colonialism. Então, se você quer parar isso, de alguma forma você tem que parar o colonialismo. As for the last bit of the peace process, já aí para a última parte do processo de paz, this is another myth that Israel is propagating. É uma outra coisa que Israel está propagando. As if Israel made a very generous proposal for the Palestinians and the Palestinians rejected it. Como se os israelenses tivessem feito propostas generosas aos palestinos e os palestinos a rejeitaram. I really don't understand the Palestinians. Eu realmente não entendo os palestinos. They were offered 12% of Palestine. Ofereceram 12% da Palestina a eles. Divided to 7 parts. Dividido em 7 partes. With no connection between them. Sem conexão de uma parte com a outra. Such an Israeli generosity. É muita generosidade israelense, não é? And the idiots rejected it. E ainda assim eles rejeitaram. How can you work with these people? Como que você vai lidar com essa gente, não é? I hope you understand that I'm joking. Eu espero que vocês tenham entendido que eu estou brincando, é uma piada. Right? This was not a generous offer. Então não foi uma oferta generosa. This was an attempt to persuade the Palestinians not to resist anymore. Foi uma forma de convencer os palestinos a não resistir mais. And it failed. E não deu certo. Because the Palestinians are not going away. Porque os palestinos não vão fugir. And they will continue to resist. E vão continuar resistindo. And we should all support them. E nós todos deveríamos apoiá-los.